Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Robson Antônio e hoje estou aqui para apresentar um pouquinho sobre um tema de astronomia e astrofísica, né? Então, isso está ligado com parte de um trabalho, né, de física contemporânea do professor Ronaldo Celso Viscovini, que nos leciona essa matéria dentro do programa de mestrado, né, profissional em ensino de física aqui no polo da UEM. Bom, esse programa é da Sociedade Brasileira de Física, né, da SBF, e essa é uma parte, então, de avaliação sobre os conteúdos de física, nesse caso de astronomia. E o que me ficou incumbido aí é sobre o tema de Sol e as estrelas. Então, trabalhando em cima desse tema, eu coloco aqui, a priori, como é formado essas estrelas, como foi formado o nosso Sol. Então, a gente pode pensar, pela teoria do Big Bang. No começo, então, tinha-se lá um ponto de início, como colocamos assim, né? Não se sabe o que acontecia antes desse início, entre aspas, né? Não era propriamente um início colocado na teoria do Big Bang. Aqui não se sabe o que ocorreu antes desse ponto, né? Desse ponto de singularidade. Então, tinha no universo, né, muito hidrogênio, né, em forma de gás espalhado. E ele vai ser cada vez mais espalhado após esse Big Bang, né, essa grande explosão desse início de universo. E aí então ele começa a se espalhar, se expandir, né, no tempo. Porém, né, nós temos uma outra força que tem a natureza, é a força gravitacional, né, que é uma força de atração de massas. Ela diz, né, lá por Newton, coloque que massa atrai massa na razão direta do produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância. Então, se a gente pensar, então, essas partículas, elas podem, então, se agrupar, né, elas podem se aglomerar. E por conta dessa gravidade, né, por conta dessa autogravidade aqui, ó, ela começa a formar, né, um conglomerado de gás, uma nuvem gasosa, né? Então, que dá um esqueminha de uma formação de uma estrela, né? Uma protoestrela aí se formando por essas nuvens de gás que vão se aglomerando cada vez mais, né? E aí tem aqui algumas nebulosas colocando aí, então, a formação, né, de nuvem de gás se aglomerando, né? Ela pode ser também uma estrela de primeira geração, né, vindo de uma protoestrela, uma de segunda geração, porque ela já foi formada uma estrela, ela passou todo o seu ciclo de vida, que a gente vai ver lá na frente, ela explodiu numa nova, numa supernova, e aí então começou todo esse processo novamente de aglomeração de gases, e aí teve o processo de gravitação, junto com uma outra força que tem nas partículas ali, que vai chegar num equilíbrio de forças e um equilíbrio termodinâmico, e essa pressão vai aumentando cada vez mais, a temperatura vai aumentando cada vez mais, e aí tem as reações nucleares formando aí e dois átomos de hidrogênio se juntando, na verdade, 6 átomos de hidrogênio, formando dois átomos de hélio, né, e sobrando ainda 2 hidrogênios. Uma reação, se a gente pensar uma reação líquida, 4 átomos de hidrogênio formando 2 átomos de hélio, inicialmente numa estrela, mas elas podem formar outros átomos, né, berílio, carbono, chegando até o ferro e depois numa supernova outros elementos aí. A gente vai discutir mais daqui a pouquinho sobre isso. Aqui eu coloquei então algumas nebulosas aí, né, ó, formação de um conglomerado de gás, né? E aí então uma estrela, por exemplo, aqui, ó, jovem, né, nessa figura no A aqui, depois uma explosão de supernova, então ejetando muita matéria, muito gás, né, para esse espaço que está ao redor dessa estrela aí, né, esse conglomerado de matéria ao redor aqui que nós temos. E aí então tem estrelas de outras gerações, né, de estrelas de segunda gerações, formada por esse gás, né, inicialmente aqui expelido por uma supernova, certo? Então, outras nebulosas, coloquei aí também só para a gente ver, nebulosa de Pleiades, né, ou Saturn-Mans, a Ômega aqui, ou também conhecida como ferradura, algumas bonitas, digamos assim, né, tem um formato um pouco diferenciado também, né, a mãe do Sol está aqui, né,
a nebulosa de Hélix, né, ou também conhecida como o Olho de Deus, a nebulosa do Anel, né, a Olho de Gato, né, tem várias nebulosas aí. E se a gente então pensar nessa formação de estrelas, o tamanho dela, a cor dela, vai depender do quê? Né? Primeiro a gente comentou sobre essa nuvem de poeira, né? Então temos essa nuvem de poeira se formando aí e aglomerando cada vez mais gás, gás e gás. Só que ela vai puxar uma quantidade de gás pelo tanto de gás disponível que vai estar ao redor dessa estrela, né? Nesse espaço que ela tem aí para puxar, para aglomerar esse gás. Então, dependendo dessa quantidade de gás, ela pode formar diferentes tipos de estrelas, né? Por exemplo, aqui, 0,05, ou seja, 5% da massa solar, né? Ela pode formar, então, aqui uma anã castanha, né? E dependendo da evolução dessa estrela, ela vira então, anã negra, né? Uma massa solar, por exemplo, lá tem um período de estabilidade, né? Forma-se essa estrela, é um conglomerado de gás, vai aumentando a temperatura. Por exemplo, o nosso Sol chega aí no núcleo dele a 15 milhões de graus Celsius, né? Para ter essa formação dessa reação nuclear. Ele pode se expandir, né? Que é o provável que aconteça com o nosso Sol, que agora ele está na metade da vida dele, 4,5 bilhões de anos, ele vai viver mais 4,5 bilhões de anos antes de ter essa como gigante vermelha, e depois, né, um período de contração, depois dessa expansão, e vira possivelmente uma anã branca, né? Então aqui mais 4,5 bilhões e aí para frente mais alguns 5 bilhões de anos, né, com essa anã branca, que é a quantidade estimada de gás que o nosso Sol vai ter para queimar, né, de hélio, de hidrogênio. Então tem todas essas reações aí que ele vai formando, liberando energia para o universo, que a gente vai já ver daqui a pouquinho sobre isso. Então, se eu também formar muito mais massa, mas muito mais massa, por exemplo, acima de 10 massas solares, então vamos ter outros tipos de estrela, né? Então, essas estrelas também aqui podem se expandir, virando uma supergigante vermelha, né? E essa supergigante vermelha pode ocorrer um fenômeno de ser uma supernova. E essa supernova, se ela tiver aí aproximadamente 10 massas solares, algo em torno disso, um pouco mais, ela então pode virar uma estrela de nêutrons, tá certo? Agora, se essa estrela ela tiver uma massa muito grande, mas muito grande, acima ali dos 50, 100 massas solares, né, acima dos 100 massas solares, ela vai então poder explodir numa supernova, né, que é um fenômeno raro, muito raro, acontece uma ou duas vezes por galáxia, tá? Então é um fenômeno que dá para se estudar. Então, quando ele acontece, né, os olhos dos astrônomos do mundo inteiro estão voltados, né, não só os olhos dos astrônomos, mas como os equipamentos que servem muitas vezes de olhos deles, que são os nossos telescópios, né, seja eles aqui terráqueos, né, ou eles orbitando o planeta ou viajando pelo nosso sistema solar. Eles observam isso o tempo todo, varrem a nossa galáxia e as galáxias ao redor de nós, olhando para essas supernovas, esses fenômenos acontecendo aí raramente, nas galáxias, podem ser estudados. E claro, se tiver então, aí como eu comentei, acima dessas 100 massas solares, ele vai virar, depois da sua explosão de supernova, possivelmente um buraco negro, certo? Então, aqui nós temos uma outra classificação, né, das estrelas por Hertzsprung e Russell, que a gente coloca aqui a luminosidade, a temperatura absoluta, a magnitude absoluta, então a sua classe espectral, né? Então, luminosidade, com quantidade de luz que ela vai nos dar, aqui baseado sempre, né, a gente pega o que é mais comum para nós, né? Então, a luminosidade solar, né? Então aqui eu tenho uma luminosidade bem menor do que a do Sol, né? Aqui em 10 na zero, né? Aqui seja 10 elevado a zero é 1, né? Temos então a sequência do Sol, do próprio Sol, né? Essa sequência principal, essa linha, essa curva que tem aqui no meio. Então aqui elevadas luminosidades, né, que vão ter temperaturas muito altas, né, vai chegar mais ao azulado. As cores de cor, então já vou comentar também sobre isso. Essa temperatura de cor, ela vai então diminuindo para cá e aumentando, né, para a esquerda aqui, né, uma inversãozinha que geralmente a gente na matemática usa o contrário, né, crescente, assim como aqui também está decrescente.
a magnitude absoluta. Então, supergigantes, né? Gigantes, gigante vermelha, supergigantes, e as anãs, né? Que tem então aí uma luminosidade mais baixa, né? E também uma temperatura, ó, mais alta, né? As anãs brancas aí colocadas, né? Mas também tem as anãs marrons. Também podemos citar que o Sol, né? Ele está nessa sequência principal aqui, mais ou menos aí a 6.700 Kelvin, né? Então ele vai estar nessa coloração aqui assim, né? Com a luminosidade 1, né? 1 luminosidade do Sol, que é o que a gente usa de base, certo? Então, uma classificação a gente pode fazer de anã, sequência principal, e gigantes e supergigantes, até hipergigantes. Então, a gente comparar esses tamanhos, né? Ó, Arcturus, Polos, Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu noturno, né? Eu já vou comentar também sobre essas classificações, de como a gente faz essa classificação de estrela, quem é maior, quem é menor, quem brilha mais, é o tamanho, é a massa, é a cor, como que funciona essa classificação, como que a gente pode classificá-las de formas diferentes, né? Então, uma da outra aqui, ó, Aldebaran, Rigel, Antares, Betelgeuse, a gente pode comparar, né, o tamanho delas com um raio, né? Então, quem é maior? O tamanho de Sirius em relação a Betelgeuse, né? Ah, você está comprando só o tamanho das estrelas, e que tamanho que seria nós aí? Se a gente pegar aqui, ó, o tamanho da nossa Terra, planeta Terra, né, com 6.700 quilômetros de raio, né, 12 mil e tanto de diâmetro, e aqui, ó, aí nós compararíamos nós com na nossa própria estrela, nosso astro-rei, o Sol, né, aqui está uma explosão solar aí, na coroa solar, né. Então, nós estamos aqui, né, Terra, nosso planeta Terra, em relação ao Sol. Nós temos aí, então, esse tamanho, né? E aí, se eu comparar, né, dá para a gente fazer um comparativo aí desse Sol. Vejamos o tamanho de comparação de nós com algumas outras estrelas. Então, podemos comparar ali o tamanho da nossa Terra, né, da Lua, Mercúrio, Marte, né? Então, vai estar aí os planetas, né? Então, nós aí temos Vênus, né? A própria Terra, e aí, então, colocamos os planetas gasosos, né? Netuno, Saturno, né? Júpiter, e aí comparamos, né, com o tamanho de estrelas. Esse então é o nosso Sol, nós já ficamos atrás, né? Nosso planetinha está lá, pequeno. E aí Sirius A, que é a estrela mais brilhante aí no céu noturno, né? Sirius B, que é a sua estrela, é um sistema binário, né? Elas ficam muito próximas ali, Sirius B um pouquinho bem menor, né? Aí está então Arcturus, Aldebaran, uma gigante vermelha, né? E Rigel, uma super gigante azul. E aí nós temos, ó, Pistol Star, né? Estrela de Pistola, uma hipergigante azul, Antares, uma supergigante vermelha, né? ou Céfiro, uma supergigante vermelha, onde o Sol ficou lá atrás, né? Então aqui está Canis Maiores, mas Canis Maiores não é a maior estrela, né? Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é um pouco antigo, ele compara aí então o tamanho da nossa Terra com nós pegarmos aí uma estrela, ela é bem maior do que o nosso Sol, Canis Maiores, ok. Mas se a gente pegar a maior que a gente considera, que os astrônomos consideram, né, o Y Scuti, tá? Então o Sol está um pixel aqui e essa estrela aí, então, é considerada a maior, né, que é uma estrela que tem um raio variável aí, uma estrela variável, e ela hoje é considerada a maior estrela. Comparando também o tamanho de galáxias, né? Se a gente falar um conglomerado de estrelas vai formar aí a nossa Via Láctea. Nossa Via Láctea também, em relação a outras galáxias, também ela é pequena, né? M87, Andrômeda, que é a mais próxima de nós, e C1101. Então, comparando aí também com o tamanho de galáxias, também somos pequenos em relação a outras galáxias aí. Como eu comentei, então aqui nós colocamos o brilho, né, das estrelas vista da Terra. Quem primeiro, eu coloco nem como primeiro, mas como zero aqui, né, que é o Sol. A gente
Eu sempre brinco, né? Quando que se vê estrelas? A gente pensar, quando que a gente vê estrela? Geralmente a resposta é à noite, professor, à noite, Robson. Mas e de dia, a gente não vê estrela? O nosso Sol é uma estrela. Então, quando que a gente não vê estrela? A gente não vê estrela quando o céu está encoberto, né? Quando o céu não tem um teto, não tem nuvens, a gente consegue observar estrelas, né? Seja o Sol, seja outras estrelas. Mas ainda temos que lembrar que alguns pontos brilhantes no Sol, no céu, não são estrelas, né? Podem ser a Lua, né? Satélites, a própria estação espacial ou planetas, cometas, meteoros, meteoritos, né? Então tem todas essas outras classificações de astros. Mas se a gente pegar estrelas, né? A mais brilhante após o Sol, ou seja, a mais brilhante à noite, seria Sirius A, né? Que está ali do ladinho, Sirius B, né? São estrelas binárias, se a gente pensar ali, né? Tem uma classificação binária aí, né? Ela está lá na constelação do Cão Maior, né? Ela é a alfa aí, né, da constelação do Cão Maior. Depois tem Canopus, Alfa Centauri, né, que está lá a alfa da constelação do Centauro, que é a Rigel-Kent. Arcturus, que é a alfa da constelação do Boiadeiro. Vega, que é a alfa da constelação da Lira. Alfa eu digo quando é aqui a letra de Bayer, né? A letra de Bayer classifica como a estrela de maior brilho daquela constelação, né? A alfa. Aí beta vai ser, por exemplo, a estrela de segundo brilho maior na constelação, certo? E aí então, ó, Betelgeuse, Hadar, Altair, Arcturus, né, que é a estrela de Magalhães aí, que vai ser a alfa da constelação, a Acrus, a estrela de Magalhães, a alfa da Cruzeiro do Sul, e até a Beta Crucis, né, ou seja, a Mimosa, que é a beta da constelação do Cruzeiro do Sul, aí, beleza? Então, nós temos aqui uma classificação onde Sirius A é a mais brilhante no céu noturno. E a gente pegar, por exemplo, né, lista de estrelas com maior raio estimado. Aí sim entra o Y Scuti, né? E aí tem um raio ali estimado de 1708, né, raios solares. Estou comparando aqui com o raio solar. Geralmente a gente vai comparar então com aquilo que a gente conhece, que a gente mais conhece. A estrela que a gente mais conhece é o Sol, então comparamos com ele. E aí, por exemplo, a Canis Maiores, né, ela tem 1420, então ela não está classificada como a maior estrela, tem várias outras, né, ó, Sagitário, Sing, KY Sing, NML Sing, então Sing tem várias outras estrelas maiores, né, do que a própria Canis Maiores, que por muitos sites que a gente for procurar na internet aí, coloca como a maior estrela conhecida. E não, né, pelo maior raio estimado, então não é, certo? E Betelgeuse, tá, né, a alfa da constelação de Órion, tá ali, né, com um raio ali entre 887 mais ou menos 203, ou seja, vai lá para 1200, pode chegar a 1200 esse raio, porque ela também é uma estrela variável, certo? E Antares A, né, a alfa do Scorpio A. Então temos aí várias estrelas com classificações diferentes. Agora, se a gente pegar, por exemplo, as estrelas mais luminosas, aquelas que têm um brilho mais intenso, ou seja, aquela que libera mais energia na forma de luz, né, ou de outras formas, como energia ultravioleta, né, ou radiação térmica, né, radiação de mais baixa frequência, né, de comprimento de onda maior, ou temperatura propriamente dita, né, radiação térmica. Então, luminosidade, comparando novamente com o Sol, seria 1, né, R136A1, ela tem 8 milhões e 700 mil vezes o brilho do Sol. Então, é bem mais brilhante, né? A gente pega aqui, ó, a estrela Eta Carinae, né, a Carina, né, 5 milhões e 500 mil vezes. E olha lá onde que está Canis Maiores, né? Na listagem aqui ela está em 22ª. Então, Canis Maiores, 450 mil vezes o brilho do Sol, né, a luminosidade do Sol. Então a gente pode comparar de várias formas diferentes essas estrelas. E aí falando mais propriamente do nosso Sol, já que é aquele que a gente mais conhece, é aquele mais próximo de nós, que é a única estrela que vai fazer diferença na nossa vida. A única estrela. A gente pega constelações são conjuntos de estrelas formados por astrônomos ou astrólogos. E essas constelações, muitas vezes, elas são completamente diferentes uma das outras. Depende da cultura de cada povo.
os nossos povos aqui andinos, né, os pré-europeus, os povos que aqui estavam, os próprios povos nativos do Brasil, os chamados indígenas, eles têm as suas constelações baseadas no seu cotidiano, na sua cultura. A cultura andina também tem, né, os incas, os maias, os astecas, tinham todos os seus observatórios astronômicos. A greco-romana, que é o que a gente mais coloca hoje na nossa cultura americana, né, ou sul-americana também, né, vinda dessa cultura, principalmente dos europeus, né? Então nós temos uma absorção, né, dessa astronomia e astrologia greco-romana. Por isso nós temos esse zodíaco que nós algumas vezes aí colocamos as constelações do zodíaco fazendo parte da nossa vida. Bom, a única estrela que realmente faz diferença na sua vida e que dá a condição do nosso planeta ter vida é o Sol, certo? Então, falando mais desse Sol, massa solar é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 kg, que é basicamente aí 98% da massa do sistema solar, tendo um raio médio de 1.392 quilômetros, né? 1.392.000 quilômetros. Isso é o equivalente a 109, 110 raios do Sol, tá? Desculpa, raios da Terra. Então é o equivalente a 109, né, terras, certo? Se a gente comparar com o nosso planeta. Temperatura termodinâmica de superfície de 5.778 Kelvin, né, se a gente pegar aqui então essa temperatura de superfície. Mas lá no núcleo, né, lá no núcleo, já vou falar só as partes do Sol aí, lá no núcleo pode chegar a 15 milhões de Kelvin, tá? Então a gente tem uma temperatura bem mais alta lá dentro, onde as reações nucleares acontecem. E uma densidade aí de 1,4 kg por litro. Você fala, mas Robson, isso é formado por gás? Sim, formado por gás. Como que a densidade é mais alta do que um líquido, do que a água, por exemplo? É porque a pressão gravitacional lá é muito intensa, é muita matéria, muita matéria. Por isso que existem essas reações nucleares. Ela é muito compactada, esses gases que são formados ali, há uma pressão gigantesca lá dentro. Por isso que esse conglomerado de matéria dentro desse volume consegue fazer essas reações nucleares. Por isso que a densidade dele é mais alta, né, do que a própria água do nosso planeta. E a gente compara com a água, né, porque é o mais abundante do nosso planeta, e a gente coloca aí como padrão a água, né, sendo 1 quilograma para cada litro, né, para o volume de 1 litro. E aí a gente pode perceber algumas coisas do Sol interessantes, né? Por exemplo, a protuberância do Sol aqui em azul, né? São filamentos de matéria explodindo para fora, né? A energia radiante desse Sol, né? Aqui nós temos uma intensidade maior dessa energia aí vindo, né? Uma tempestade aí de 15 de fevereiro de 2011, então, né? Vista por satélite SDO aí, né? Então, nós temos aqui manchas solares que variam. O que acontece com isso? Aumentam, diminuem? O que acontece nesse Sol? A gente pegar a composição desse Sol, né? A gente pode perceber por diferentes comprimentos de ondas, ou seja, diferentes frequências, o Sol vai emitir aí diferentes temperaturas de cor. A gente pode pegar ele e passar vários filtros dessa forma aqui, né? E aí a gente pega as componentes dele, o que acontece nesse Sol, que radiação que ele emite, o que acontece lá? Primeiro a gente tem que saber essa composição, né? O hidrogênio, que é a matéria-prima que ele vai fazer a formação de outros elementos químicos, é cerca de ainda 73% desse Sol, né? O hélio, 24%, oxigênio, carbono, ferro, enxofre, neônio, tudo abaixo de 1%, aí, né? Nitrogênio chegando a 0,09%, o neônio, o 0,12%, assim como o enxofre, ferro 0,16% e o carbono 0,29%, certo? Então nós temos aí a composição de uma estrela que não poderia ser aí de primeira geração, né? Porque tem outros elementos mais pesados aqui. Por isso que acredita que o Sol seja uma estrela de segunda ou até, para alguns outros teóricos, de terceira geração, né? Ou seja, já foi produto de um conglomerado de gases que foi expelido por uma supernova, né? Ou até por 2 supernovas. Então a gente pega então essa estrutura solar, lá dentro do núcleo, lá onde tem 15 milhões de graus Celsius, a pressão é alta, a temperatura gigantesca,
onde acontece então muitas dessas radiação por conta da explosão nuclear, certo? Então, as zonas radioativa e convectiva, nós temos aí uma camada de transmissão, a fotosfera, a cronosfera e a coroa solar, que essas divisões aí que nós temos, e aqui é responsável então pelos ventos solares que ejetam essas partículas para o universo, para o nosso sistema solar a priori, né? E depois vai mandado para o universo, a gente consegue perceber isso longe de casa, digamos assim, né? E essas manchas que eu comentei acontecem com ciclos, né? A gente tem ciclo de manchas aí de aproximadamente 11 anos. Então, esses 11 anos que nós temos aí aumentam e diminuem a quantidade de manchas solares. Como que a gente percebe isso? Além das manchas solares, né, o número dessas manchas, que é colocado como número de Wolff, que o Wolff colocou essa contagem dessas manchas solares aí pela primeira vez, né? Também tem um aumento dessa atividade solar, então tem possíveis falhas de comunicação de satélite e o aumento nas auroras boreais e austrais, né, que são aquele fenômeno lindo que se pode ver na Antártida ou na Finlândia, né, que é as partículas desse vento solar, essas partículas solares, chegando no campo magnético terrestre e então formando todas aquelas nuvens de cores magníficas, verde, violeta e outras demais ali. Heinrich Schwab, em 1843, que começou a perceber esses ciclos. Ele colocava lá que era um ciclo de 10 anos, depois foi posto mais com 11 anos, e teve um maior ciclo que durou 13 anos, tá? 13 anos e alguns meses aí. E cada ciclo desse mancha tem uma inversão de polos magnéticos desse Sol aí, né? E aí o ciclo magnético solar, ele então é formado por 2 ciclos de manchas, então dando 22 anos. Então essa polaridade magnética, entre aspas, aí ela volta para um original, né? Ela estava polo norte, polo sul, ela inverte polo sul, polo norte, volta para o polo sul, norte novamente aí. Então ela tem essa polaridade alternada, né? E um ciclo magnético aí tem essa magnetosfera aproximada da Terra ali, ó, né? Se a gente pegar na Terra, o que isso influencia? A Terra tem um raio da Terra e a magnetosfera da Terra, da própria Terra, né? Então, ela tem um raio de 10 raios da Terra para frente e uma cauda de 100 raios da Terra para trás. E quando esse vento solar, junto com o magnetismo do Sol, aí, tem essas inversões, há também variações magnéticas aí da Terra, né? Esses ventos solares, esses raios cósmicos aumentam e diminuem há cerca desses 11 anos aí, né? Tendo aí então as tempestades magnéticas, e assim a gente tem aqui a comparação, as variações de radiação, fluxo radiante solar, então toda a radiação diária aí de luz, de outras partículas que estão vindo aí do nosso Sol, né? Da nossa estrela maior aí do nosso sistema. Então, como que chega essa energia, né? A energia das estrelas, ela é formada, então, por 2 átomos de hidrogênio muito, muito, muito quentes, com uma pressão gigantesca, temperatura gigantesca. Então, ela forma aí um átomo de hélio, liberando um neutrino e um pósitron, chocando-se novamente com um hidrogênio, forma um hélio 3, né? E aí, essa mesma reação aqui embaixo pode formar 2 átomos de hélio, formando aí, então, um hélio 4 e sobrando 2 hidrogênios novamente aí. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios entrando na reação, formando o hélio 4 e saindo 2 hidrogênios, né? Então, essa aqui é uma reação global. E aí pode formar esses hélios 4, formando novamente 2 hélio 4 entrando em reação, liberando radiação gama, formando berílio, novamente mais um hélio 4, então 3 hélio 4 entrando aí na reação, o berílio reagindo com o hélio 4, formando o carbono. Aí. Então, reações que acontecem aí nas estrelas. Essa reação nuclear, então, ela libera energia, né? Ela libera neutrino, ela libera raios gama. Como que no nosso Sol forma isso, né? A cada cada 1 segundo, cerca de 600 milhões de toneladas, né? 6 vezes 10 a 11 quilogramas, 600 milhões de toneladas de hidrogênio é queimada, ou seja, ela entra em combustão, entra em fusão nuclear, né? Combustão, desculpa. É o pensamento de queimar oxigênio aqui na Terra, né? Ela entra em fusão nuclear,
Se funde esses átomos de hidrogênio, como a gente comentou aqui, formando então aí 596 milhões de toneladas, né, 5,96 de 10 a 11 quilogramas de hélio a cada segundo. Mas espera lá, aqui não tem 6, 10 a 11, aqui 5,96. Então nós temos uma sobra, né, de 4 milhões de toneladas. E para onde que vai? Isso se transforma em energia. Essa energia, parte dela é energia luminosa. Por isso que o nosso Sol brilha, certo? Então, a evolução do nosso Sol aí vai ter, nós estamos aqui no estágio atual, ele vai queimar esse hélio por muitos e muitos e muitos anos ainda. E lá na frente, cerca ali de 10, 12 bilhões de anos, né, ele vai começar a se expandir e lá com 12 bilhões e tantos milhões de anos, né, ele vai se transformar aqui numa anã branca. Então essa aqui vai ser a evolução do nosso Sol. Nós estamos no estágio aqui de 4,5 bilhões de anos, né, desse Sol. Então, esse era o recado que eu tinha para dar hoje, né? Aqui estão as referências que eu utilizei aí para fazer essa videoaula de estrelas e sobre o nosso Sol. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sido despertador de novas ideias aí, de novas dúvidas, assim como essa ciência, essa astronomia sempre me deixa encantado. Um abraço e até a próxima.